São exatamente 2 horas no Acre. Você que ligou a televisão agora ou chegou em casa agora para o almoço, nós estamos conversando com o diretor técnico do Sebrae Acre, o Kleber Júnior. Kleber, eu vi inclusive aqui no intervalo, no material institucional de vocês, eu vi uma pessoa colocando um óculos de realidade virtual. O que é aquilo ali? O que vocês apresentam ali naquele instrumento? O óculos é uma novidade que nós trouxemos para a edição do ano passado, né? Onde a gente procura mostrar algumas atividades econômicas. A pessoa que não tem a oportunidade de ver, colocando o óculos, ela entra naquela realidade virtual daquele determinado setor, determinado negócio. Ano passado nós trouxemos de um festival indígena e a visita à Serra do Moa. Então quem nunca foi na Serra do Moa, colocando o óculos, teria a oportunidade de conhecer a Serra do Moa em realidade virtual. Esse ano nós inovamos, trazendo alguns setores de produção da indústria, que é o açaí. Você pode ver todo o processo de produção do açaí, da farinha, da borracha e da castanha. Então são 4. Então você visitando o stand do Sebrae, você vai ter essa oportunidade de viajar, né, pelo esse processo de produção desses setores. Muita gente que te ouviu agora, você falando a respeito do açaí, da castanha, da borracha, fica com aquele meio sorriso no rosto, aquele sorriso irônico, passando uma ideia de que não acredita nessas propostas, de que isso não tem viabilidade. Como é que a gente supera essa etapa, hein, Kleber? De fazer com que muitos de nós compreendamos que o chão que a gente está pisando é esse e que a gente tem que mudar a economia com o que a terra nos apresenta por aqui. E aí, como é que a gente faz? Isso é verdade, tem que ter todo um processo de mudança cultural, que é o que o Sebrae também procura fazer, né, nas empresas. A gente procura implantar a sementinha do empreendedorismo nos jovens, porque a partir daí o jovem, eu acho que a gente entende que o jovem é mais fácil o processo de mudança, você construir um futuro a partir dos jovens, né? Você acreditar na economia do Estado também é fundamental, que aí a gente coloca, volto a dizer, aquela questão da cultural. E quando você fala em setores históricos, como o Acre surgiu a partir da borracha, né? Economicamente sim, né? Exatamente, a partir da castanha, e esses produtos eles foram sendo esquecidos, né? Pela própria atividade, substituição de atividade econômica do Estado. E agora está tendo todo um processo de retomada disso. A castanha a borracha outro, a madeira, voltamos a discutir as questões ambientais, né? Manejos florestais, os óleos essenciais. Então, tudo que é produzido da floresta pode gerar e pode agregar muito valor. Nós temos a marca Amazônia forte e nós temos o nome do Acre forte. Então, a gente tem que aproveitar isso. Eu fiz questão de pontuar que, do ponto de vista econômico, que nós surgimos, né, a partir da borracha, porque já havia história antes da nossa chegada aqui, só que a gente nunca percebe, né? Nós temos dificuldade de perceber isso. Agora, você falou uma coisa que me chama a atenção. O jovem parece estar mais disposto a arriscar. Agora eu te pergunto, essa juventude, quem hoje tem entre 15 e 29 anos, é o típico jovem. Muita gente que já começou a ter cabelo branco igual a você, critica essa geração, que é uma geração que não cresceu caindo. Já pegou as coisas mais ou menos pavimentadas em muitos aspectos. Como é que faz para uma pessoa arriscar sem ter sofrido antes? Como é que faz? Ela está disposta a arriscar mesmo assim? O perfil da população é que dita essas regras, né? Então, se você tem uma população, se você tem exemplos de setores produtivos que têm sucesso e a sua família já vem de um ramo de negócio, você tende a ter aquele perfil empresarial. Quem não tem, nós temos ferramentas para diagnosticar se aquela pessoa tem um determinado perfil empreendedor ou não. E a partir daí você tem que trabalhar e potencializar, estimular, né, eu digo assim, esses perfis. Você pode fazer um curso de empreendedorismo, você pode fazer um curso de Empretec, que nós temos, que você mexe com todo o seu emocional, e a partir dali você começa a fazer as reflexões em relação a
essas questões empreendedoras. Então nós temos instrumentos educacionais, nós temos soluções educacionais que podem levar as pessoas a melhorar o perfil empreendedor dela. Tem pessoas que vão empreender, tem pessoas que não. Então isso é natural em qualquer ramo. Então, você também precisa se respeitar, né? Se exatamente. Não é o seu perfil, então deixa para quem tem. Estou falando isso porque eu já vi aqui em Rio Branco várias mulheres que no aperreio ali aconteceu algum problema na família e tal, e aí ela não hesitou. 2 dias depois, ela já estava com uma banquinha na calçada da casa dela vendendo quibe. E assim foi, a coisa foi crescendo, e aí ela deslanchou naquele segmento. Já vários episódios como esse. Então, sobretudo a mulher acreana, ela não hesita em arriscar, ela se arrisca mais. Tem aqui uma pergunta para você, olha. Pergunta ao convidado se quem está com o CPF negativado pode abrir uma empresa. Ele usou aqui uma empresa pelo Sebrae, mas eu quero que você veja o espírito da coisa. Quem está com o CPF negativado pode abrir uma empresa pelo Sebrae e ter investimento dos bancos pelo Sebrae? CPF negativado é difícil, né? É difícil, né? Como é que ele faz? Qual a alternativa? Nós temos tanto os bancos, tem que ver qual é a dívida dessa pessoa. Se for com os bancos, nós temos programas de refinanciamento. Se for com o governo federal, governos estaduais, temos os refis da vida, temos as campanhas dos PROCONs para limpar nome. Então tem que ver uma maneira de renegociar essa dívida, né? Para você voltar a ter uma atividade legalizada, né? Quando chegar na frente do balcão do Sebrae, o camarada tem que estar com, digamos, com a situação nesse aspecto resolvida, né? Porque não é o Sebrae em si que nega a questão da abertura, né? Sim. O procedimento de abertura, por exemplo, de um microempreendedor individual, a própria pessoa pode fazer pela internet, né? Então ele abre lá, verifica qual é o tipo de atividade econômica que ele pretende abrir, e ele mesmo abre pela internet. Nós temos palestras lá no Sebrae, segundas, quartas e sextas, e na OCA também, que a gente também orienta essas questões de como abrir, quais são os procedimentos para você abrir um microempreendedor individual. E aí, a partir daí, ele vai para a nossa área de atendimento, e o nosso atendente vai auxiliar todo esse processo, mas ele pode abrir sozinho. Kleber, o acreano, eu estou falando aqui do acreano acima da média do ponto de vista da renda. Uma pessoa que já tem estrutura, já tem capital. Esse camarada, ele tem uma tendência a ser empreendedor ou ele tem uma tendência a ser um pouco mais conservador na condução dos negócios? Tudo são questões de perfis. Geralmente quem tem uma renda mais elevada, quando você tem um dinheiro que está sobrando, você pode, logicamente, investir aquele dinheiro ou no negócio ou em investimentos mesmo de bancos, de ações. Então tem que ver qual é o perfil. Mas a gente ainda não tem nós não temos estudos ainda, pelo menos aqui no estado, em relação a essas questões de perfis de empreendedor. Nós temos estudos em relação o perfil de porte das empresas, o MEI, a ME, a EPP. Então a gente tem alguns estudos em relação a isso. Mas estudos para aprofundar esse assunto que você colocou, a gente ainda não tem. A gente precisaria de informações para até opinar de uma forma mais segura. Olha, eu tenho um produto que eu confesso que eu, como consumidor, eu não entendo a ausência. Aqui no Acre, não era para o nosso parque industrial aqui ter uma unidade de produção de sandália de borracha? Não tô querendo falar a respeito da tradicional Havaianas. Aliás, teve um acreano aqui que tentou emplacar as acreanas e teve problemas do ponto de vista da questão de direitos de patente e tal, né? de marca e tal. Agora, mas independente do nome, não era para nós termos aqui uma indústria de sandália, que o acreano calçasse uma sandália produzida por borracha feita aqui? Não seria o racional, Kleber? Está faltando ousadia de muita gente aí, não está? Precisamos de investidores, precisamos de empresários, precisamos verificar a viabilidade disso, porque às vezes você produzir aqui sai mais caro do que trazer de fora, né? Tem essas questões, então você tem que ter estudos. Nós temos que ter estudos de viabilidade quando você vai implantar uma empresa. Então você tem que fazer um planejamento bem legal, você tem que ter um plano de negócio,
Você tem que estudar seus concorrentes, não vendo concorrentes como concorrentes, mas de repente seu concorrente pode ser um aliado, porque ele fornece informação. Você tem que saber qual é a quantidade de recursos, então você tem que ter todo esse planejamento inicial. A falta de planejamento, quando você vai abrir um negócio, é uma das principais causas de falência de empresas, de fechamento de empresas. Eu tô falando isso, lembrando, por exemplo, que um produto que eu tinha dificuldade de entender como que aquele produto tem se consolidado aqui, que é, por exemplo, a ração. Tem ração para peixe, ração para cachorro, ração para gato, e a marca está se consolidando aqui. É popular, mas está se consolidando. Eu jamais ia imaginar que o Acre poderia produzir esse tipo de ração. Mas não, está produzindo e está se consolidando. E por isso que eu fico com dificuldade de entender por que a gente não consegue emplacar a sandália de borracha. Nós temos o doutor da borracha, que é o artesão lá de Epitaciolândia, onde ele produz alguns sapatos, produtos, utensílios à base de borracha. Então, mas ainda não tem escala, né? Ainda não tem escala. É um produto artesanal, é bastante artesanal, mas é um produto que já está exportando, já ganhou prêmios, e é um produto de qualidade. Está exposto também, você pode ver o produto deles lá no nosso estande. Essa questão de produzir ração, por exemplo, isso está sendo viabilizado porque nós estamos agora plantando milho, nós estamos plantando soja, que são a matéria-prima para a produção dessas rações. Então isso viabiliza oportunizar, né, novos negócios. A ração seria um. Kleber, uma última pergunta aqui, porque eu preciso encerrar. Boa tarde, Taan. Eu me chamo Elzimar e ela é uma microempreendedora individual. Ela ou ele, me desculpe, eu não sei o nome comum dos dois gêneros, né? Eu tenho um MEI aberto pelo Sebrae e nunca usei. Pergunta ao entrevistado como faço para regularizar as minhas dívidas perante a Receita e ao Sebrae. Ela provavelmente não deve ter pago as mensalidades, né? São as DAS, então ela teria que ir no Sebrae para verificar o valor, né? Desde quando ela abriu até agora, para ver isso, para a gente poder orientar em relação a uma renegociação de dívida. Tá? Ou pode ligar no nosso número também, o 0800 570 0800 também. 0800 570 0800. Atendimento 24 horas. Então, tá certo. Aqui tem uma outra pergunta. Autônomo, vale a pena abrir uma MEI? Quais as vantagens ou riscos? Vale a pena abrir um MEI. Paga menos imposto, não é? Procure o Sebrae também, que você vai ser todo orientado. O MEI ele surgiu, ele se confunde um pouco com a história do Sebrae. Ele surgiu a partir da Lei 123, então ele trouxe muita gente que estava à margem para um processo de formalização. E aí você, abrindo um CNPJ, você tem acesso a linhas de crédito, acesso a benefícios em relação à previdência. Vale muito a pena. Muita coisa. Vale muito a pena. Liga nosso 0800 570 0800. 0800 570 0800. Ligue nesse número ou então vá até o Sebrae, porque vale a pena você ser um microempreendedor individual, sem dúvida nenhuma. Só em você ter acesso ao crédito, parceiro, mais facilitado, pagando menos imposto. Vale muito a pena. Kleber, muito obrigado pela sua vinda aqui. Parabéns pelo trabalho lá no Sebrae. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço e contamos com a presença de todos lá na Expo Acre e no espaço do Sebrae. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos.